Olá, bem-vindo a todos a essa apresentação do projeto incremental do grupo 5 da disciplina Banco de Dados da professora Daniela Claro e do orientador Tiago Machado. Nós somos os alunos Igor Sobral, eu que estou falando agora, o aluno Luiz Vilar, Luiz Fernando Guerra e Alan Tales, do curso de licenciatura em computação. Eu vou aproveitar esse momento para informar sobre uma falha técnica. O nosso colega Luiz Vilar, que esteve presente conosco em toda a trajetória do desenvolvimento do projeto, está tendo problemas técnicos graves no momento e não irá participar dessa apresentação, o que vai fazer com que nós tenhamos que passar a palavra de Luiz ao colega Alan Tales, que não teve o mesmo tempo para se preparar para essa fala, mas a gente achou que é a melhor forma de resolver a nossa situação técnica. Essa disciplina, Banco de Dados, iniciada em agosto de 2021.2, teve como proposta, em sua parte prática, o desenvolvimento de um projeto incremental em banco de dados, com o seguinte desafio: que nós desenvolvêssemos uma proposta que fosse realista para utilização no futuro Instituto de Computação, que na verdade já não é mais futuro, já que ele já está já está implementado, e levando em conta esse desafio de pensar nessa situação real para utilização futura, esse grupo pensou durante algumas semanas em qual seria uma boa proposta para o desenvolvimento de banco de dados. Chegamos à situação de imaginar diversos cenários, mas conseguimos restringir esse cenário a uma coisa que nós consideramos que é de nosso interesse, que é a alocação de disciplinas durante o período de matrícula, principalmente das disciplinas que não estão previstas para serem ofertadas para um determinado aluno, mas que numa fase 2 e numa fase 3 da matrícula, essas disciplinas elas têm vagas ociosas e a gente precisa ficar pedindo ao coordenador do curso que ele solicite essas vagas para a gente e a gente tenha acesso a essas vagas. Pensando nisso, desenvolvemos um requisito de negócio que inicialmente não foi exatamente como está escrito aí, mas ao longo de mais ou menos um mês, com a ajuda do nosso tutor e a ajuda da professora, nós fomos desenvolvendo até chegar ao que nós consideramos um requisito de negócio que reflete a ideia do grupo. O Instituto de Computação deseja disponibilizar para discentes e docentes, em sua intranet, o cômputo e o preenchimento das matrículas em cada disciplina oferecida pelos departamentos. Atualmente, no período de matrícula, o preenchimento das vagas nas turmas não fica visível e os alunos precisam consultar o colegiado para saber se ainda há vagas a fim de solicitar matrícula. Com esse projeto, possíveis vagas ociosas, computadas ao final de cada etapa do processo de matrícula, seja por sobra ou desistência, ficariam visíveis para que os alunos possam acompanhar as alocações. Com o sistema proposto, os alunos conseguiriam acompanhar o preenchimento das vagas, acompanhar a ordem de espera e receber de forma automatizada e sequencial alertas confirmando sua inscrição na disciplina turma até que todas as vagas estejam preenchidas. A cada nova etapa do processo de matrícula, o sistema possibilita que alunos de uma lista de espera possam se inscrever na disciplina. Para tanto, haveria um campo para pesquisar as disciplinas e o status com as informações de quantidade de vagas disponíveis. No caso de haver vagas disponíveis, os alunos da lista de espera, depois de serem alertados, devem poder confirmar sua inscrição. Para isso, o banco de dados teria que fazer a verificação da lista de espera e alertar em ordem sucessiva, a fim de possibilitar a inscrição. O banco de dados terá que fazer a verificação se o aluno se enquadra na matéria e se a matéria exige pré-requisitos, e caso o aluno possua os pré-requisitos, possibilitar a inscrição. Essa não é uma ideia que nós consideramos finda, mas consideramos ela realista para o que nós desejamos fazer. Eu vou passar a palavra para o colega Alan Tales, que vai fazer a fala do aluno
Luiz Vilar, que infelizmente não está podendo participar no momento. Boa noite, gente. Alan aqui. O próximo passo do nosso projeto foi discutir os tópicos relacionados aos requisitos, o que era o relacionamento, entidades, chaves, atributos e tal, né? E com isso criar um DER, não é? A gente discutiu cada relacionamento, aluno, curso, disciplina, o que cada relacionamento teria como atributo, não é isso? E aí a gente partiu para esse brainstorm, que na verdade foi um pouco complicado de fazer no início, mas com o auxílio da professora e do monitor, a gente conseguiu melhorar. Como pode perceber aí, no documento entregue, entregamos diversos diagramas. E com o tempo, esse diagrama que era mais complexo, ele foi se tornando mais simples, mais enxuto, não é? Em determinado momento a gente teve até muita entidade, mas agora a gente tornou o nosso projeto ele mais simples, né, mais enxuto, isso com auxílio do monitor e das correções que a professora também fez no nosso DE. Aí no mapeamento, o próximo mapeamento, que era a parte lógica, que era a parte da tabela, a gente passou por uma atualização após alguma intervenção aí da professora sobre algumas dúvidas que a gente tinha. E a gente chegou nesse MER aí, que agora é o que determina o nosso projeto mais para frente, o nosso banco de dados, nosso cálculo, é, é, nossa álgebra relacional foi toda feita a partir desse MER aí. A gente, inclusive, está ciente que um MER, ele não, a ferramenta que a gente utilizou disponibiliza essas linhas e essas cardinalidades aí, mas sabemos que não é necessário nesse MER, mas uma discussão interna do grupo, a gente aprovou deixar assim mesmo como programa, o programa utilizado é o BR Modelo, como ele traz de exportação, de output para a gente, que é esse MER aí. Sabendo disso, a gente traz essa observação para a nossa apresentação aqui. O próximo tópico a ser tratado é a álgebra relacional. Aí eu convido o Luiz Fernando, que vai estar falando um pouquinho sobre a álgebra relacional do nosso projeto. Olá a todos, Luiz Fernando falando. Vou estar trazendo aqui alguns pontos sobre a nossa álgebra relacional. É, Conforme, né, o que a álgebra relacional nos apresenta, ela é uma linguagem de consulta procedural. Neste caso, aqui nós estamos descrevendo os passos que vão ser executados e mostrando também as técnicas que nós estamos utilizando para a extração dos dados. Nesse primeiro caso aqui, nós vamos estar fazendo uma lista, listar os professores e os CIAPs, né? Que os CIAPs é o código de identificação de cada um. Aqui nós estamos fazendo a gente faz uma ordenação, né? De forma ascendente do professor e nós temos esse resultado fazendo essa consulta no Relax, né? E ele retorna para a gente esses dados de forma ordenada. Logo em seguida, eu vou pedir para o nosso colega estar passando para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo 4, nós estamos listando os alunos por curso, né? Então, no caso, o que é que acontece? Nós temos aí uma projeção, né, da tabela aluno pelo nome, também da tabela curso pelo nome, aonde nós fazemos uma seleção, e aqui nessa seleção nós temos uma comparação, né, que é feita tanto do código do curso, da tabela curso, como na tabela aluno. E aí, neste caso, nós temos o retorno desses dados através de uma tabela ordenada, onde eu vou pedir que o meu colega
Igor, por favor, baixe um pouco. Ele vai trazer aqui para a gente, mediante a nossa solicitação, o nome do aluno e o nome do curso, porém, ele vai estar trazendo ali como padrão, na primeira coluna, de forma ordenada, e assim a segunda coluna, curso, ela vai estar seguindo, nos mostrando os dados do curso. Eu vou estar pedindo também para que ele possa estar agilizando, para que a gente possa estar mostrando também um outro exemplo. A nossa equipe, dentro dessa questão da álgebra relacional, nós fizemos 15 exemplos. Eu vou estar trazendo aqui mais um exemplo que nós fizemos do CIAP. Aqui nós estamos indo na tabela professor, fazendo uma consulta com o dado específico, no caso o nome da professora Daniela Claro, e nós queremos que ele nos retorne, né, o CIAP do professor através do nome dela. E é isso que o nosso modelo está trazendo aqui neste exemplo. Aí, como resultado, nós temos o CIAP da professora, né, mediante o registro feito no nosso banco de dados, e está sendo apresentado aí de forma específica conforme a nossa consulta. Aí eu vou estar pedindo aqui para ele estar mostrando também alguns outros exemplos que nós realizamos, né? Fizemos vários testes de caso, nós temos aqui a lista de alunos, lista de professores, para estar trazendo o CIAP junto com o nome, nós temos também a lista de alunos por curso. Nós fizemos vários casos de testes, fizemos também em nossas reuniões também, nós elaboramos esses casos, mediante exemplos também, de acordo com as dúvidas que foram tiradas durante os encontros que nós realizamos ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho. E aí nós fizemos 15 casos, 15 casos registrados aqui neste documento, né, nesta apresentação, além de outros que nós fizemos, só que nós fizemos como exemplo, como teste mesmo, mas não inserimos aqui. Mas ficou como experiência também de acordo com as atividades realizadas durante a disciplina. Eu vou estar convidando agora meu colega Alan, para ele estar falando em relação ao SQL, o SQL3, dando continuidade à nossa apresentação. Voltando, pessoal, Alan de novo aqui. Essa versão que nosso amigo Igor está mostrando é a primeira versão do SQL. Ela estava sem SQL3, ela foi baseada na ferramenta Relax que a gente criou. Aí tem toda a estrutura das tabelas que a gente criou. Lembrando que a gente utilizou como ponto de partida o MER que a gente já tinha criado, e com essa tabela em SQL a gente definiu um banco de dados que está disponível no link aí também no documento, e também criamos no editor de grupos lá no Relax para fazer as consultas e para demonstrar as consultas, e utilizamos também o SQL Fiddler para alimentar esse banco de dados e também para fazer as consultas em SQL. Especificamente SQL3, eu trago aqui, de acordo com a professora, ela queria uma coisa mais simples, então eu até grifei aí o que está em amarelo, que são o SQL3, ela pediu um tipo abstrato, eu criei esse tipo abstrato, né? Também trouxe outros tipos, como tipo binário aí, e também um tipo booleano, que assim completando o trabalho nessa parte de SQL3. Mais para baixo, depois de toda a estruturação do nosso trabalho, aí chega os inserts, que são como que o nosso banco de dados ele é alimentado. A partir disso, você consegue compilar esse banco de dados e fazendo esses inserts que tem aí, você consegue obter aqueles resultados que a gente teve lá nas consultas, tanto por aí quanto utilizando o nosso link do Relax, que também é o mesmo banco de dados, só que em duas plataformas diferentes. O Relax já está com GIST alimentado. Quando a professora for utilizar, lembrando que a gente está utilizando MySQL, né, acima aí da versão 5, quando a professora alimentar o banco de dados dela aí, ela colocando essas informações, ela vai ter o mesmo banco de dados do Relax e o mesmo banco de dados que a gente utilizou para fazer as consultas em SQL, os selects lá em SQL. Basicamente é esse todo o trabalho.
Espero que esteja ok. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui essa primeira fase do projeto incremental. Haverá uma segunda fase e a gente considera que até aqui houve um grande desenvolvimento dessa atividade para o grupo, o que possibilita que a gente continue bem. Tivemos muitas sessões de tutoria com o monitor da disciplina e bola para frente. Vamos lá. Obrigado a todos. Até mais.